Esse é um novo episódio do podcast Entre Leis e Histórias. Um podcast feito para você que quer entender os seus direitos de forma fácil, descomplicada, leve e humanizada. Pois então, hoje nós temos uma nova história para contar. Na verdade, quem nunca ouviu aquela frase? Ele morreu, e agora? Então, Lu, deixa eu te contar um negócio. A história da Dona Márcia. É o seguinte, a Dona Márcia, ela conviveu com um homem por 22 anos. Não se casaram no papel e cada um tinha seus próprios filhos. Eles não tiveram filhos em comum. Eles dividiram a vida juntos, dividiram sonhos juntos, as próprias dívidas também, e também construíram uma casa. Ele, de repente, falece, e aí começa o problema. A família diz que a Dona Márcia não tem direito a nada, que era só uma namorada, não era uma esposa. E agora, Lu, o que podemos dizer para a Dona Márcia? Vamos falar um pouco sobre a própria união, a diferença entre namoro e união estável, mas de onde podemos começar para poder dizer para a Dona Márcia quais são os direitos dela? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Bom, Ju, esse caso é da Dona Márcia, mas é uma situação muito comum que acontece nos nossos escritórios, né? Que chegam até nós, nos nossos escritórios, e a Dona Márcia, ela parece que teve um namoro um pouco longo, né? 22 Nossa, anos. põe longo nisso. Construiu uma casa. Não que não existam namoros longos, né? Eu, por exemplo, conheço um casal de namorados realmente, mas a configuração, o formato do relacionamento é realmente de namoro. Uhum. Então, o que nós podemos falar para a Dona Márcia? Primeiramente, nós precisaríamos averiguar, né, identificar nessa relação os requisitos de uma união estável. Uhum. Se Dona Márcia fala que tinha uma união estável, né, com a pessoa falecida, e os filhos falam que não, a gente já percebe aí uma situação de litigiosidade. Uhum. E a impossibilidade de reconhecimento dessa união de forma consensual, amigável, nos autos desse inventário, né? Seja um inventário judicial, seja via administrativa. Então, a Dona Márcia, ela vai ter que mostrar que ela realmente tinha uma convivência pública e com o intuito de construir família. Uhum. Essa convivência pública com o intuito de construir família, ela traz um elemento subjetivo. Né? Eu digo que o elemento subjetivo da união estável é a intenção de construir família. Isso muda o jogo. Isso muda completamente o jogo. E quando ela traz essa informação de que construíram uma casa, pagaram dívidas, dividiram sonhos... A vida, né? Uhum. Eles dividiram a vida. Então, toda essa história deve ser levada no processo de inventário. Na verdade, o reconhecimento e a dissolução da união estável, ela vai ser feita num processo separado. Enquanto isso, o inventário ele fica suspenso, mas ela vai ter que levar toda essa história e provar essa união estável, já que os filhos, né, do relacionamento anterior não concordam, né, não reconhecem, na verdade, a Dona Márcia como companheira. Uhum. E é interessante, importante a gente também lembrar, Ju, que hoje nós temos que avaliar bastante a questão da união estável, porque os formatos de relacionamento, o formato das relações mudou bastante. Uhum, até alguns anos atrás, os namorados não dormiam juntos, independente de questão moral aqui, julgamento que é certo, o que cada um acha que é certo ou errado. Uhum. Hoje, os namorados, eles às vezes dormem um na casa do outro, às vezes eles decidem, ainda que namorados, partilhar alguma coisa, seja a compra de um bem, seja a adoção de um pet. Sem estar morando juntos.
sem se considerarem, inclusive, companheiros. Olha. Então, nós precisamos avaliar a história desse ponto de vista, porque a união estável, ela não é um namoro. Então tem diferença. A união estável não é um namoro qualificado. A união estável é uma entidade familiar reconhecida legalmente, equiparada ao casamento. Entendi. Ela tem o mesmo status e o companheiro os mesmos direitos de que do cônjuge, de uma pessoa casada. Então, o primeiro ponto é esse. Nós identificarmos esses requisitos da união estável para que a dona Márcia seja resguardada nos seus diversos direitos dentro dessa relação. Enquanto uma pessoa que vivia em união estável e que pode ter os direitos equiparados a uma pessoa casada. Isso mesmo. Tá. E como que ela prova? E vamos então considerar que existe a união estável, que não é um namoro puro e simples, existe a união estável. Como que ela prova na justiça, através do processo, né, específico de reconhecimento de união estável, a convivência dos dois, como marido e mulher? Sim. Então, Ju, a prova, né, a gente sempre estabelece aí um conjunto, seria a prova documental, por exemplo, contas da casa em nome de um e de outro, o endereço, né, o endereço de ambos em diversos cadastros. Então, você tem um cadastro bancário, você tem um cadastro em uma loja, então o endereço deles é o mesmo. E deixa eu só te fazer uma pergunta, essa questão da conta. Eu não sei, né, mas na nossa cidade é muito comum as lojas abrirem crediário. Sim. Então, a conta do cônjuge, na verdade aí é o companheiro, né? A conta dele numa loja, autorizando ela a fazer compra ou colocando ela como dependente, isso é válido como prova? Isso é uma prova, né? Porque, na verdade, a decisão do juiz, o convencimento do juiz é baseado nesse conjunto e não em algo, um documento isolado. Então, nós temos também a declaração de imposto de renda, né? Nós temos ainda a eventual conta bancária conjunta e nós temos a prova testemunhal, que é muito comum no processo de reconhecimento e dissolução de união estável. Inclusive, é importante dizer as fotos também. As fotos, e hoje é muito fácil ter muita foto e muito vídeo, mas isso não era uma coisa muito comum nos relacionamentos mais antigos. Atrás. Então, essa prova ela tem que ser compensada de alguma outra forma. Então, os relacionamentos mais antigos, vamos imaginar, às vezes a pessoa falecida, nem mesmo a companheira, né, aí sobrevivente, não declarava o imposto de renda. Então, a gente tem que avaliar caso a caso para entender quais as possibilidades de prova daquela pessoa que precisa de uma decisão judicial favorável. E a testemunha corrobora mais ainda a existência dessa documentação, Exatamente. né? E Lu, quanto ao direito da dona Márcia à herança, porque eu disse, né, no caso da dona Márcia, é um caso real, viu, gente? Ela construiu uma casa com o companheiro dela. E como que fica essa casa? Porque os filhos dele não reconhecem ela como esposa. Mas ela afirma que vivia em união estável com ele esses 22 anos. Como que funciona a questão do direito de herança da dona Márcia? Bom, Ju, essa questão, né, a lei, na verdade, assim, o regime de casamento da dona Márcia, né, ele vai contribuir para ditar aí uma regra, tá? Então, a dona Márcia, se ela construiu essa casa juntamente, né, eles compraram ali um lote, construíram a casa, a dona Márcia, ela é proprietária junto com o falecido. Então, se esse patrimônio é um patrimônio comum, ela é meeira. Entendi. Em razão do regime de casamento. Porque eles compraram juntos. Em razão do regime de comunhão parcial, que é o regime que regulamenta a união estável, nesse caso, uma união estável informal, não escrita, não documentada, não levada
a uma não registrada numa escritura pública. Uhum. Então, nesse caso, eu presumo que, com a ausência de documento e de escolha de um regime, o regime seja o regime de comunhão parcial. Entendi. Nesse regime de comunhão parcial, a dona Márcia, se casada ou na condição de companheira, ela é meeira. Entendi. E para ela ter direito a essa meação, mas ela também, ao mesmo tempo, tem um problema da questão da união estável que ainda não foi reconhecida. Ela precisa primeiro reconhecer para depois herdar esses 50%. Exato. Na verdade, não é nem herança, né? É meação, é propriedade. E aí a dona Márcia, como eu te disse, o processo de inventário, ele fica suspenso. Até que a definição dessa condição dela, né, enquanto meieira ou em outra situação, enquanto herdeira, fosse definida. Porque nós temos aí o imóvel, a casa, onde eles moraram e que construíram juntos. Mas vamos imaginar que a dona Márcia tivesse, que esse companheiro falecido tivesse adquirido um bem, um carro, ou um lote, ou uma casa antes da união estável. Então, a definição sobre o status de companheira da dona Márcia em relação a esse companheiro falecido é importantíssimo para que ela também seja parte no inventário, seja para meação de um bem comum, ou seja, um bem que ela também contribuiu para construir, para adquirir, ou também para ser herdeira em eventual bem particular do falecido. Ou seja, ela pode ser meeira na condição em relação à união, ao patrimônio comum, e também herdeira por causa de bem que ele deixou. Então ela ainda herdaria em concorrência com os filhos do companheiro. Exatamente, no caso de bens particulares. Entendi. Porque no caso de bens particulares ela não seria meeira. Agora vamos para a seguinte situação, uma última pergunta do caso da dona Márcia. A família tentando excluir ela da própria casa que ela residiu esses 22 anos com o companheiro. Como que ela deve proceder? Porque ela deve estar sofrendo uma pressão muito grande. E isso é muito comum, né? Na questão de mulheres que se juntam com seu companheiro, sendo que o companheiro tem uma família, né? Já teve uma família, na verdade, mas os filhos não deixam de ser parte da família dele, né? Assim como ela também tem os dela. Então, ela vivendo nessa casa. E aí, quando a família dele tenta excluir ela? Ju, essa é uma outra situação muito comum, né, que nós assistimos aí nos nossos escritórios, né? E é delicado, extremamente delicado, porque a pessoa que está passando e vivenciando essa situação é uma história difícil. Sem dúvida. Existe um luto, existe o pensar a vida após o fim de uma outra vida. Então é um recomeço. É uma coisa muito dolorosa. Então, o companheiro ou o cônjuge que fica, né, no caso o companheiro que nessa situação tem uma situação jurídica fragilizada, esse companheiro que fica, ele está extremamente vulnerável. Sim. E aí a gente se depara, às vezes, com investidas e pressão muito pesada da família. Às vezes, de herdeiros da família que sequer tinham proximidade. É o que mais acontece. E presença na vida da pessoa falecida. Então, isso acontece muito? Acontece. A fragilidade pelo luto, a vulnerabilidade pelo luto é real? É real. Então, como eu sempre digo, nas questões de família, você busca ajuda profissional e entrega o seu problema. Entrega o seu problema para que o seu advogado de confiança, ou a defensoria pública, ou os núcleos de prática resolvam o seu problema, mas jamais tome atitudes impensadas. Principalmente sair de casa, né? Porque muitas mulheres, eu vou sair de casa que eu tô sofrendo pressão, não deve fazer, né? No caso da dona Márcia, ela não deve sair de casa.
existe uma situação em aberto sobre a caracterização dela como companheira. O ideal é que ela procure um advogado para buscar uma medida judicial caso ela esteja sendo pressionada a sair dessa casa. Porque, primeiramente, se ela contribuiu nessa construção, se essa construção foi durante a união estável, ela é meeira, então ela é dona. Né? Entendi. Segundo, ainda que ela não fosse dona, que esse imóvel fosse um bem particular do falecido, ela é herdeira com a mesma cota dos demais herdeiros. E além de ser herdeira, ela tem o que a gente chama de direito real de habitação. Então, esse direito é o quê? De morar na casa? De residir, de morar na casa, que foi a casa destinada à moradia do casal. Então, ela tem esse direito real de habitação e isso tem que ser garantido por ela legalmente. Se esse direito estiver correndo risco, a dona Márcia deve buscar as vias judiciais para assegurar esse direito. E é importante dizer ainda, Ju, em relação ao direito real de habitação, que a dona Márcia, ela tem o direito de permanecer no imóvel e não pagar aluguel. Porque as pessoas, às vezes, pensam, não, mas eu também tenho cota parte nesse imóvel, eu quero receber no caso, os filhos dele, né, por exemplo. E eu tenho e não posso usufruir. Então, o cônjuge ou companheiro que a ele é assegurado o direito real de habitação, ele não tem que pagar aluguel. Ele não pode ser pressionado nesse sentido. Né? Então, a dona Márcia, para que ela se sinta segura e fique segura em relação aos seus direitos, ela deve buscar um advogado de sua confiança. Agora, tem os poréns, Ju? Tem os poréns. A lei, na verdade, direitos não são absolutos. Então, se, por exemplo, este imóvel, numa situação em que esse imóvel fosse um bem do falecido e tivesse sido adquirido em copropriedade com o filho, aí a gente já não tem mais a dona Márcia já não é mais assegurada. E em termos de direito real de habitação ou de meeira? Real de habitação. Ah, entendi. Porque foi comprado junto com o filho. Foi comprado junto com o filho. Então, se esse imóvel foi comprado junto com o filho, pelo falecido, e com o filho do falecido, a dona Márcia, ela, além de não ser meeira, ela seria aí no caso, né? A não ser que essa aquisição de 50% do falecido tivesse acontecido durante a união. Entendi. Então, ela seria meeira na parte do falecido companheiro. Contudo, se esse imóvel, por exemplo, foi adquirido apenas pelo falecido antes da união estável ou num outro tipo de regime de bens, então as situações elas vão se tornando mais complexas. Sim. Com a copropriedade de terceiro, o direito real de habitação não é garantido porque existe um terceiro que é proprietário do bem. Ou seja, tem muitas minúcias no caso que pode influenciar no que ela de fato tem ou não tem direito, né? Exatamente. Mas o que me deixa mais indignada em situações como essa é que quando a pessoa falece, parece que em determinadas situações, não podemos generalizar, óbvio, né? Mas parece que a família, e eu digo família que o falecido deixou no sentido desses filhos, até mesmo uma ex-esposa, uma ex-companheira, é que parece que eles querem enterrar a atual junto, né? Exatamente. É uma tristeza isso, porque ela já está vivendo luto, já está vivendo situação de ter que fazer a partilha de bens, às vezes ainda não passou a fase do luto e tem que ver em questões burocráticas, né? Exatamente. Isso a gente percebe, Ju, uma completa falta de respeito da família com as escolhas né, ali do pai ou da mãe que faleceu. Porque aquele companheiro foi uma escolha de vida. Sim. Né? E aí parece que é isso que você falou, eles ficam aguardando a pessoa falecer para, olha, a gente não aceitou esse companheiro, a gente não aceitou essa companheira, agora nós vamos resolver aqui do nosso jeito. E é desse jeito na prática que acontece. E de fato, às vezes não tem contato com né, o pai ou a mãe que fez essa escolha, não tem contato com o companheiro, porque quando são relações boas, sabe,
próximas, isso raramente acontece. Uhum. Isso raramente acontece. Quando os filhos têm uma boa relação, seja com o companheiro ou a companheira, né, do pai ou da mãe, isso raramente acontece, né? As situações caminham, às vezes, para um reconhecimento consensual. Entendi, é verdade. De fato, se existem encontros em relação a. Eu falo que é encontro assim, convivência, boa convivência, Sim, encontro da família, porque acolheu a pessoa, né? sim. A relação é mais saudável e não tem essa discussão, né? Só que a gente Não. sabe que hoje em dia, na verdade, não é só hoje em dia, a gente sabe que muitas das vezes coisas se revelam ou pessoas se revelam após o óbito, né? Sim. É incrível. E aí, Muito Ju, triste. assim, para arrematar, né, os nossos comentários aqui sobre o caso da Dona Márcia, por isso que é sempre importante buscar a legalização É das suas verdade. relações. Então, se você tem um namoro, ok. Mas se você decide dar um passo para um casamento, tá tudo certo, porque o casamento, ele é uma situação de direito comprovada ali pela certidão de casamento. Uma formalização, Uma né? formalização. Sim. Tem um documento. Agora, se você inicia uma união estável e essa união estável, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a vida acontece, e os sonhos, e as construções, e as aquisições, é importantíssimo que, ao dar esse passo, tanto o homem quanto a mulher busque resguardar não só o presente como o futuro. Porque a gente falou de uma situação futura, né? A gente não pensa na morte, a gente não pensa no que pode surgir depois em relação a conflitos com terceiros. Então, a união estável, ela não deve ficar no vocabulário popular de boca. A união estável, ela precisa ser formalizada. Então, o que seria essa formalização? Ir até um cartório de notas e pedir ao atendente que faça uma escritura de reconhecimento de união estável a partir da data tal. Então, com esse documento, a gente elimina muitos problemas. Entendi. Ótimo. Excelente explicação, Lu. As pessoas precisam entender de fato que ajuda profissional é de suma importância, Sim, né? Nessas horas, até para poder saber fazer escolhas sábias, principalmente eu digo na questão dela sair ou não de casa. Não, exatamente. a pressão é muito grande, faz a gente tomar uma decisão de impulsividade, que a primeira coisa para resolver um problema é eu vou sair de lá. Mas nem sempre isso é o melhor caminho, né? Não. Às vezes complica mais a situação. Não Ainda é. mais ela que tem 2 processos, pelo jeito. Vai ter que entrar Sim. com reconhecimento da união estável e depois entrar com inventário ou concomitante, suspende um, enfim. Mas muito bom. Exatamente. E eu falo, Ju, que conhecimento é poder. Sem dúvida. Não deixa para depois, não deixa para regularizar uma situação jurídica que você tem para quando o problema aparecer. O advogado, ele dá o seu melhor, mas ele não é mágico. Sem dúvida. Ele não é um mágico, ele não tira a resolução de uma cartola. Não faz milagre. Não faz milagre, não é santo. Então, é importantíssimo que as pessoas busquem um conhecimento jurídico adequado para aplicar nas suas relações, né? Afinal de contas, o direito ele envolve toda a nossa vida para que o futuro esteja resguardado. E falando, Ju, em futuro, em resguardo, eu queria saber, né, depois de que a gente comentar sobre as implicações do caso da Márcia, em relação à união estável, a esse conflito de reconhecimento de união estável, herança, direito real de habitação. Bom, a dona Márcia ficou, o companheiro se foi. Como fica a situação da dona Márcia em relação à pensão? Ela teria direito à pensão? Ela teria que dividir alguma coisa com os filhos do falecido? Ela consegue ir até o INSS na condição de companheira de boca, fazer alguma solicitação perante o INSS?
Então, Lu, aí são muitas questões que a gente vai ter que deixar para o próximo episódio, tá? Então, ó, se você quer saber mais, inscreva no canal, ative um sininho e assista o próximo episódio que eu vou falar sobre o direito de pensão por morte da Dona Márcia.